Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anunciamos. Infinity Rádio TV, sistema online de comunicação. Uma rádio de informação e diversão. Uma rádio que conecta todos no mesmo tempo e espaço. Ontem, hoje e amanhã. Viaje nesse infinito. Infinity Rádio TV, sistema online de comunicação. Uma rádio de informação e diversão. Uma rádio que conecta todos no mesmo tempo e espaço. Ontem, hoje e amanhã. Viaje neste infinito. Rádio TV, sistema online de comunicação. Site www.infinitiradiotv.com.br. WhatsApp 11 99345 3036. Comercial Ártico Mongaguá, representante Copagás, Disque Água e Gás. Trabalhamos com gás de cozinha IP45 para comércio. Entregamos também água mineral em galões de 20 e 10 litros das marcas Bioleve, Cristal e Ibirá. Ligue DDD 13 3448 56 23 ou WhatsApp DDD 13 97408 75 15. Avenida São Paulo 683. Mongaguá. Atendimento, preço e qualidade. Só aqui. Rally a Pé. Sabe o que é? Criada em 1989, caminhada ecológica, didática e de integração. Leve para sua empresa, escola, faculdade, prefeitura, hotéis, grupos em geral. Evento motivacional, trabalho em equipe, liderança, competitividade e controle emocional. Participe também dos eventos abertos divulgados no site oficial www.rallyapé.com.br. WhatsApp 11 99345 3036, página do Facebook com o nome Rally a Pé. Dana Design, moda, acessórios e tendências, assessoria de imagem pessoal e profissional. Consulte o site www.danadesign.com.br ou pelo WhatsApp 11 985879203. Também no facebook.com/Dana Acessórios. Microfone Dimmer, um conceito de interação gastronômica. Venha jantar em uma atmosfera de aconchego familiar e junto participar atuando ou assistindo em um programa de rádio e TV. Visite o site www.microfonedimmer.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 99345 3036. Esportes Espetaculos. Todas as segundas, das 20 às 22 horas. Apresentação: Eni Becker, Márcio Mangini e Flamengo. Boa noite, ouvintes, espectadores e telespectadores, como diz o Márcio, teleouvintes da Infinity Rádio TV. São 20 horas e 13 minutos, 13 minutos de atraso. Na realidade nós começamos até antes, nós tivemos um problema técnico e aí nós estamos recomeçando o programa agora, 24 de junho de 2019, São João, dia de São João. O problema técnico será breve solucionado. Eu tenho a obrigação de passar para vocês uma grande novidade da Infinity Rádio TV. A partir do dia 1º de julho, nossas transmissões serão feitas pelo YouTube com link no Facebook. Não como ela é feita agora, pelo Facebook com link no YouTube. Será invertido. O YouTube ele tem menos picos, menos quedas, e aí você consegue ter transmissões mais rápidas, transmissões melhores, e não tem essas questões técnicas às vezes para ser solucionadas no meio do programa. Então, a partir do dia 1º de julho, mais profissionalismo para você, melhores imagens, melhor som,
tudo melhor. Só eu e o Márcio continuamos o mesmo, não tem como. Márcio, boa noite. Só avisando que não tem como melhorar os locutores, né? Não tem. Na realidade, eu por coincidência, eu fui cortar o cabelo essa semana e eu perguntei para eles disseram que melhor que isso não fica. Né? Se contente com o que tem. Se contente com o que tem. Né? E a todos os ouvintes que estão conosco. Teremos hoje o assunto do Rally da Copa América, a Copa do Mundo Feminina e um pouquinho de automobilismo para vocês. E eu queria aproveitar aqui, Márcio, vamos começar com o Rally a Pé, que além da Infinity Rádio TV vai ter essas mudanças, vamos estar transmitindo por YouTube uma tecnologia melhor, estamos aprimorando todos os nossos sistemas e o Rally a Pé também vai ter mudanças. Primeiro nós vamos ter uma etapa urbana, dia 21 de julho, urbana, quando a gente faz provas urbanas, a gente sempre coloca São Paulo como a base da prova urbana, porque não tem mais urbana do que São Paulo. E nós vamos estar fazendo uma etapa que larga na zona leste de São Paulo, na Vila Matilde, usa os 2 parques da região, pega o metrô, vai até o centro de São Paulo. Ali você tem vários pontos turísticos, pontos históricos, bem legal. Estou tentando, negociando, que eu já fiz isso outras vezes, por isso estou nessa batalha, de subirmos as escadarias de incêndio do Copan, que é um edifício de 32 andares, uma vista maravilhosa, um dos maiores e mais antigos edifícios de São Paulo. Você tem toda a visão de lá, aí tem teatro municipal, vou tentar o mercado municipal e retorna, ao retorno à Zona Leste, que a largada vai ser numa ONG, chama ONG Bela Flor, que trabalha com moradores de Beija-Flor, Beija-Flor, muito legal, que inclusive nós vamos estar entrevistando a responsável aqui na quarta-feira, vai ter uma entrevista exclusiva com a Maiara sobre como funciona a ONG. E no retorno nós vamos ter almoço, macarrão com vários molhos, com mistura, assim, que a gente chama aqui em São Paulo, que não é de São Paulo, a carninha é mistura que a gente chama aqui, tá? Então nós vamos ter o almoço, ainda vai ter camiseta, e para vocês entenderem que Rally a Pé não é corrida, ela é urbana. Ela é urbana, a gente na prova dá aula, para o pessoal entender como é que é, tá? Passamos uma aula completa, emprestamos material. Então, assim, é legal para conhecer. Aí vocês perguntam, mas o que vai mudar? O que vai mudar, além da prova, que é bem legal, nós vamos ter uma mudança no Rally a Pé considerável. Hoje o Rally a Pé fazia etapas todos os meses, de um dia começa de manhã, termina à tarde. Agora nós vamos fazer etapas turísticas. Vamos colocar ônibus, vai ser sempre assim, ou feriados, ou normalmente nos feriados, tá? Mas talvez finais de semana, quando não for possível feriado. Então você, finais de semana, sai na sábado de manhã para voltar no domingo, em lugares de rara beleza, e vai influenciar também o turismo. Por exemplo, dia 9 de novembro, se prepare, Corcovado, Rio de Janeiro. Vamos estar indo lá, descer a trilha do Corcovado até o Parque Lage lá no Rio de Janeiro, e no sábado conhecer pontos turísticos no Rio de Janeiro. Então a gente coloca ônibus, o pessoal dorme lá na região e depois volta no domingo para São Paulo. Então, além de estarem aproveitando o Rally a Pé, vão fazer um tour, vão conhecer algo legal, e normalmente cachoeiras e trilhas. Então é uma mudança considerável que já vem sendo pedida há muito tempo, e agora nós vamos cumprir o que já vem conversado. Vamos estar levando o pessoal de ônibus, e a integração da galera vai ser muito mais fácil nesse sentido. Então participe dessa prova urbana para você conhecer, ter uma aula, conhecer os pontos de São Paulo, e comece a estar com a gente, faça parte dessa família que é muito bacana. Bom, Márcio, nesse final de semana nós tivemos a Copa do Mundo feminina. Nós perdemos, eu tenho algo a falar sobre ela. O Brasil deu uma goleada num time, na minha opinião, fraquíssimo do Peru.
Mas o Brasil até que jogou razoável, mas eu vejo o futebol hoje em si, não só o brasileiro, o futebol, de um modo geral, uma queda técnica muito grande, tá? E aí nós não tivemos campeonato brasileiro, sabendo, mas sem ter campeonato. O Palmeiras está tão bom na parada, mano, que ele ganha pontos sem ter que jogar, né? Esses pontos já haviam sido obtidos antes dessa parada, né, velho? Verdade. Então, assim, o Palmeiras recupera essa pontuação e ele vai ter. Ele está. Coisa que nunca deveria ter perdido. Nós vamos até falar sobre isso. Eu acho até que foi para chamar a atenção, puxar para esse lado jurídico uma coisa conquistada em campo. Se algo houve errado na partida, o último a ter culpa foi o Palmeiras. Sim, até agora eu não entendi o que aconteceu. O Botafogo está aparecendo esses partidos de esquerda no Congresso Brasileiro que entram na justiça por qualquer coisa. É isso que está aparecendo, né? Tá? E aí, quer dizer, foi tão absurdo que eles utilizaram áudios do VAR, áudios do árbitro, e os áudios mostravam e provaram que não houve reinício da partida. Se você quiser falar rapidamente sobre esse assunto, vamos falar. Eu acho que não deveria nem ser aberto a hipótese de perda de pontos. Que não perderia os pontos era muito provável. Mas eu acho que o Tribunal de Justiça Desportiva nem deveria ter aberto essa possibilidade. Sim. Somente isso, Beni. O que aconteceu no julgamento da pauta, né? Porque ninguém estava sendo julgado, né? O que aconteceu ali foi que eles colocaram esses áudios, e nos áudios eles mostravam a seguinte forma: o VAR falava para o árbitro, não reinicie, e o árbitro falava, ok, não estou reiniciando. Aí ele falou, não, mas nós estamos vendo o goleiro tocar a bola, está tocando porque ele quer. Não é. Como eu falei para você em off, Dani, com essas provas de áudio, mata toda uma possibilidade de defesa do Botafogo, que dizia que o jogo foi reiniciado pelo árbitro. A partir do momento que você tem esses áudios, eu não sei por que esse assunto protelou tanto. Sim, não foi. Isso deveria ter sido divulgado e decidido lá atrás. Tinha que ter sido sumário. As rodadas ficaram com esses pontos em aberto. Tinha que ser assim, sumário, tipo assim, ó, o áudio ele não reiniciou, então não é válido o que você está querendo. É a mesma história do ladrão ali, tá? Não, mas porque vazou as mensagens do Moro, então vamos no Santa Lula. Primeiro que não vaza nada, porque não se vaza algo que não tem. Porque não tem prova que aquelas mensagens são verdadeiras. E segundo que eles são nem na edição de mensagens e criação de mensagem que eles estão fazendo, eles conseguem fazer direito. Porque aquilo mostra a total isenção do Moro nos negócios, que é completamente isento, completamente profissional. Quer dizer, aí a defesa do ladrão entra lá para pedir habeas corpus e dizer baseado nisso, aí é baseado no nada, além do nada. Márcio, não escuta? Tô aqui, velho. Mas eu quis só comparar, por isso que eu comparei o Botafogo a essa esdrúxula idiotice do Congresso, né? Tem que comparar, porque idiotices tem que ser comparáveis, não tem jeito, né? Então foi isso que aconteceu no Brasileiro. Ramírez não se apresentou no Palmeiras ainda, porque está cuidando de assuntos pessoais ali. Exatamente, está resolvendo ainda papeladas, situações pessoais ainda na China, mas é um jogador de 32 anos, alto índice técnico, então ele vem para somar muito para a equipe do Palmeiras. Vamos ver como que ele está, né? Estava jogando numa escola completamente diferente do Brasil, e aí às vezes requer uma readaptação, né? Sim. Você tem alguma notícia dos clubes brasileiros, já que o Campeonato Brasileiro está parado? Muito pouco, porque muito pouco aconteceu. A grande realidade é essa.
nada contra. Deixa eu só te passar aqui. Nós tivemos do Palmeiras. O Palmeiras se reapresentou hoje pela manhã, como você já disse, sem Ramírez. Nenhuma outra novidade. Paraguai, só te cortando, Márcio, o Paraguai se classificou? Não, Beni, tudo depende desta rodada. Já eu entro no assunto Copa América. Porque se o Paraguai se classificar, não se classificar, o Gomes volta, né? Sim, o mesmo caso do Carlos Gonzalo do Santos. Sim. Exatamente. Isso a partir do momento que o jogador, aquela equipe eliminada, o jogador retorna ao seu clube, né? Sim. Então vamos lá, você estava falando dos clubes. Também se reapresentou hoje, sem reforços, e com a saída do volante Richard. O Santos também se reapresentando hoje, o Santos que perdeu o Jean Lucas, aquele meia que estava emprestado ao Santos e foi vendido para o Lyon da França, Santos não tendo nem 1% do valor de venda, servindo somente de vitrine, e o lucro do Flamengo. O presidente Carlos Pérez diz que tem uma proposta do futebol americano pelo venezuelano Soteldo de 73 milhões de reais, coisa que ainda não foi confirmada, foi verbalmente anunciada por ele. E no São Paulo também retornou hoje os jogadores ainda lesionados, Pablo, Everton e Lisiero. O São Paulo que está atrás de um lateral direito e um centroavante, e tem assim portas abertas para a saída de Bruno Pérez, Jusilei, Nenê e Arboleda, se houver alguma proposta para a saída deste último jogador. Eu gosto do Arboleda. Não, mas aí que tá. Não é que o São Paulo quer se livrar do Arboleda. É que o Arboleda hoje, na Copa América, está numa vitrine. Então existe a possibilidade de saída dele. O Nenê já é um jogador de certa idade, né? Sim, acima dos 30 anos, né? Esse tipo de jogador, se ele não tem, ele acaba indo para clubes pequenos, até que acaba parando no futebol, que é muito difícil para os jogadores pararem. Então eles vão pulando para clubes menores, até que... Ele teve uma longa carreira na Europa, no Paris Saint-Germain, né? Depois foi para o futebol árabe, voltou para o Vasco da Gama, São Paulo. Parece que ainda tem um nível técnico razoável, mas é normal chegar a uma certa idade e começar a procurar equipes menores para um término de carreira, né? Sim. Eu não sei onde ele começou, mas normalmente os jogadores buscam onde eles começaram, né? Tá? Eu não me recordo também dele. Normalmente Neném começou da barriga da mamãe, por isso que é Neném. Um trocadilho aqui, mas os clubes não têm muito, agora eles vão começar um trabalho como se fosse uma pré-temporada, e a gente não tem nem como comentar como eles vão voltar, né? Porque a gente não sabe. Por isso que eu quero agora, Márcio, falar sobre o Campeonato Mundial Feminino, de futebol feminino. Deixa eu só dar um último detalhe sobre os clubes brasileiros, né? Nós tivemos uma situação muito triste no último final de semana. O centroavante da Preta, que saiu do Vasco da Gama há 24 anos, veio a falecer após um acidente motociclístico, levando ele a óbito, um menino de 24 anos, muito forte, e nos deixa toda uma tristeza na equipe da Ponte Preta.
Sem dúvida. Lembrando que quando o Jô Soares caiu da moto, ele tem aquela velha frase que ele falava assim: a moto foi feita para cair, um dia ela vence. Um dia ela vence. Que nunca. Na realidade é que o para-choque é a pessoa, né? É muito complicado. Assim como você pode estar num carro, o carro bater, um encostão, uma batida. Exatamente. A moto você não tem essa proteção e aí acontece essas fatalidades. E é algo irreversível. A moto não vai mais acabar, ela fura o trânsito, ela tem condições de ir mais rápido para os lugares, tá? E às vezes o sujeito está ali. O sujeito está sujeito, né? Você vê como a língua portuguesa, ela tem a palavra, uma palavra pode ter dois sentidos, né? O sujeito o sujeito está sujeito a sofrer um acidente mesmo não tendo nenhuma responsabilidade com isso. Não sei o que aconteceu, mas especificamente no acidente, mas é lamentável. Sobre a questão do acidente eu também não tenho detalhes, mas fica muito triste a questão do óbito desse menino, né? Sim, muito novo, acho que cumpriu a tarefa, né? Você sabe que isso vem me lembrar o acidente da Chapecoense, do repórter que sobreviveu e no final teve ele no final teve uma parada, cara, ele morreu com 40 anos, né? Tá? Ele teve uma parada cardíaca. Na realidade devem ter tido uma discussão lá no céu complicada. Pô, como que ele não veio? Era para ele ter visto também. e tempos depois ele acabou numa parada cardíaca. Acho que faz 2 meses o Rafael Renzel vítima do infarto fulminante também. Sim, verdade. Os pesares aos familiares, mas que a vida continua e que a família do jogador aí da Ponte Preta, né? Ele do Vasco da Gama ainda, mas ele estava emprestado à Ponte Preta, fazendo esse campeonato brasileiro pela Ponte Preta. Exatamente. Que seja nosso sentimentos à família e que a vida continue e ele vai estar lá jogando no céu. Tem um time bom lá em cima, viu? Tem gente boa lá. Não sei nem se ele entra nesse time não. Não sei, mas ele pode tentar jogar do lado do Garrincha, né? Meio difícil. Tem um time bom lá. Bom, podemos entrar no futebol, no campeonato. Você tem mais alguma coisa dos clubes? Não, vamos falar da Copa América, Tá, você prefere começar a Copa América? Vamos embora, vamos falar com tá. Porque eu tô aqui assistindo um jogo ao vivo. Eu vou passar pelo grupo A. O grupo foi definido nesse último final de semana. O grupo que terminou com o Brasil na liderança com 7 pontos, seguido pela surpreendente Venezuela com 5 pontos. Na terceira colocação, o Peru com 4 pontos. E em último, a Bolívia, já eliminada com 0 pontos. Desse grupo, Brasil e Venezuela estão classificados, o Peru aguardando o término dessa rodada, mas também com 4 pontos estará classificado para a próxima fase. No grupo B, a única seleção 100%, a Colômbia, 9 pontos, seguido pela Argentina com 4 pontos. Na terceira colocação, o Paraguai com 2 pontos. E em último, o Catar, eliminado com 1 ponto. O Paraguai ainda briga por essa vaga. Eu já vou te explicar o que acontece. O Catar conseguiu catar 1 ponto. Catou 1 ponto no primeiro jogo contra o Paraguai, que fez aquele 2-2 contra o Paraguai no Maracanã, e foi o único ponto conquistado. No grupo C, estamos nesse momento, nós temos
no Maracanã, Chile 0, Uruguai também 0. E no Mineirão, Equador 0, Japão 1. Esse jogo é muito importante para a classificação final e também para o Brasil. Por quê, Beni? Se tivermos um resultado de igualdade entre Equador e Japão, teremos o Paraguai como nosso adversário na próxima fase. Como nesse momento o Japão vence o Equador por 1-0, o Japão será o nosso adversário e o Paraguai estaria desclassificado. Então, para a próxima fase, nós teríamos, nesse momento, Brasil e Japão, jogo que está fechado já. Na quinta-feira seria Brasil e, no momento, Japão. Na sexta-feira, Maracanã, 4 horas, jogo já definido. Venezuela e Argentina. Na sexta-feira, Arena Corinthians às 20 horas. Resultado deste momento seria Colômbia e Uruguai, um belo jogo. Desculpa, que deu uma microfonia aqui. Não, eu falei que acho que é o melhor jogo, Colômbia e Uruguai, em termos... Pelo que se apresentou nessa primeira fase, teremos um jogo duro entre Venezuela e Argentina, né? Sim. E no sábado, fechando na Fonte Nova, se as coisas não se alterarem, né? Se Chile e Uruguai terminarem o jogo empatados, teremos o Chile enfrentando o Peru. Então, esses seriam os jogos de momento das quartas de finais da Copa América. O Japão que se sente prejudicado pelo último jogo, né? Absurdamente, né? Eu não sei se é tão absurdo, porque eu andei vendo nas redes sociais sobre esse assunto e há muitas controvérsias. Na realidade, controvérsias no absurdo, não controvérsias que eles foram prejudicados, tá? Né? Apenas eles não acham tão absurdo. E baseado nessas conversas, Márcio, eu começo até a entender que o VAR, nem sempre o árbitro tem culpa se ele errar no VAR, porque ainda mesmo olhando pelo VAR, pode em determinados lances causar uma dupla interpretação. Tá? Dupla interpretação, então. Lances interpretativos. Exatamente. Vamos lá, o pênalti contra o Japão. O pênalti contra o Japão. Eu não daria. Então, eu não daria também. Tem uns que falaram, eu também não daria. Mas eu daria jogo perigoso. Não daria nada. Eu daria jogo perigoso. Porque quem chuta a sola do defensor é o atacante Cavani. Eu acho que houve uma disputa de bola onde o Cavani veio atingir o zagueiro japonês. Mas a gente... Já diferente no lance japonês, que foi, para mim, no meu modo de ver, pênalti claro, ignorado pelo árbitro e nem averiguado pelo VAR. Então, vamos lá. Para você perceber, Márcio, como as pessoas às vezes pensam diferente. Eu daria ali jogo perigoso em 2 lances, o que não significa que porque um jogo perigoso em 2 lances é muito mais difícil de marcar o gol do que num pênalti, concorda? Né? Plenamente. Eu daria um jogo perigoso, não daria pênalti, mas no lance do Japão eu não daria pênalti. Eu acho que o jogador japonês, ele foi para cima com o intuito de cair e pediu pênalti. Eu não acho que foi pênalti. Tem pessoas que concordaram comigo
E tem pessoas, o bacana foi que a gente deu risada, porque se fosse time de futebol estaríamos brigando, né? Se fosse Palmeiras, São Paulo, ali nós estávamos falando do Japão. Né? Então, não deixa de ser um lance interpretativo, mas eu ali nos meus olhos enxergaram um pênalti. Mas aí é que tá. Agora, se acho que até boa parte das pessoas concordam com você, mas se existem pessoas que discordam, significa que o árbitro poderia ser um desses. Sim. Entendeu? Existe a possibilidade. Até o VAR pode causar essa interpretação diferente do que boa parte das pessoas acham. E o árbitro é sozinho nessa decisão, não é um colegiado. É aí que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu acho que a decisão para um lance que vai para o VAR teria que ser um colegiado e não um cara sozinho. Essa é a minha... Já está lá em cima, né? Já está lá em cima. Exatamente. Essa é a minha opinião. E não a decisão do árbitro. E não do árbitro. Acho... O colegiado passa para o árbitro decidir. Pode até ser, mas eles têm que ter... Porque pelo que eu entendo, eles não podem nem dar uma opinião ao árbitro. Eles não podem nem opinar. E eu acho... E eles poderiam ser decisivos, né? Sem ser eles decisivos, jogar para os auxiliares irem junto com o árbitro na televisão e tomar, porque quem apita um jogo de futebol não é um árbitro. Como é que se chama? É a arbitragem, né? Como é que eles falam? Sim. O grupo, né? É o grupo, esqueci o nome, né? Tá? Me fugiu, me deu um branco. Então, se quem apita não é o árbitro, é o grupo inteiro, vai todos eles para lá, tá? Decidir. A decisão passa a ser deles, nem do pessoal lá em cima. Porque você até tira essa responsabilidade das costas do árbitro. Essa é a minha opinião. E porque ali ele está sob tensão. E tem certos lances que a gente olha na televisão, se passa 50 vezes até você tomar uma decisão. É difícil, tem certos lances que é muito difícil você ter a decisão na hora. Entendo. Tá? Então essa é a minha opinião. Eu acho que o VAR é algo que veio para ficar. Acho que ele dá uma... lembra que eu falei num programa que o Fleming até estava participando conosco nesse programa, que o Fleming breve vai estar com a gente aqui de novo, tá? Mas eu falei assim que nós íamos ter uma geração que ia sofrer muito com o VAR, mas a próxima geração já ia estar envolvida. É igual recuar a bola para o goleiro. Eu lembro quando lançaram isso, os jogadores achavam aquilo, vários erros foram cometidos porque era algo novo, tá? Porque era algo novo. E aí depois foram se acostumando. E assim foi um impedimento. As pessoas não sabem, mas o que está acontecendo? Márcio? Não, tá. As pessoas não sabem, mas antes não tinha impedimento diariamente. Surgiu o cartão amarelo, vermelho também. Foi 74. E quando foram surgindo isso, os jogadores se atrapalhavam, se complicavam, tinha várias. Agora, por exemplo, tem um cartão amarelo para o técnico. Não tinha. São novidades. São novidades. Então essas novidades demoram um tempo para adaptar. E depois que ela tem a adaptação, você precisa melhorar aquilo. Então eu acho que o VAR vai sofrer mudanças para melhorar. Como é que seria, Penny? Hoje nós não temos o cartão amarelo e temos um Felipe Melo em campo. Um Daverson. Como é que seria? Mas quando não tinha o cartão amarelo e não tinha o vermelho também, tá? O jogador era expulso na súmula, né? O árbitro falava, você está expulso, vai embora. Tá? Havia antes disso. Tá. Agora sim, se você for buscar lá para trás, né, começar a voltar para 1910, para 1900, começar a buscar o início do futebol, se você for buscar quando o futebol começou
que era 30 e poucos jogadores para cada lado na Grécia, é uma das versões, e não que necessariamente começou na Inglaterra. Se você tem 32 jogadores para cada lado na Grécia, dependendo do que saiu uma briga generalizada. Imagine isso. Que cartão, quem ganhar a porrada leva. Agora sim, voltando ao assunto Copa América, aquilo que você falou, eu concordo e discordo de você. Eu acho que nós temos não o futebol num nível ruim, num nível técnico ruim. Nós temos aqui um campeonato brasileiro com um nível técnico ruim e nós temos assim um estado diferente na América para a Europa. Nós temos aqui um campeonato da América de nível muito fraco, comparando-se quando se fala de um campeonato europeu. Márcio, Então eu acho que... Márcio, só te Oi. imagina na sua cabeça o que você está falando e coloca a Europa sem os jogadores do exterior. Tá? A França só com jogador francês no campeonato, a Itália só com jogador italiano no campeonato. Só com jogador francês? É isso que você está dizendo? Não entendi o que você quis dizer. Imagina esse seu comentário do futebol europeu sem os jogadores de fora. Então vamos lá, a França, o campeonato francês só com jogador francês, campeonato italiano só com jogador italiano, campeonato espanhol só com jogador... Imagina como, na minha opinião, tá? Cairia também o nível técnico. Mas, Beni, veja bem, que nem nesse momento eu estou falando de seleções. Tá? E o Márcio, se você cai o nível técnico tirando os jogadores de fora, significa que essas seleções também não estão no nível bom. E se esses jogadores de fora vêm jogar nas seleções deles de nascença, Argentina, Colômbia, Brasil, eles vêm jogar e continua a mesma porcaria, o futebol mundial caiu de nível. não vejo dessa maneira, né? Eu vejo um futebol europeu hoje muito superior ao sul-americano. Uma excelente seleção campeã do mundo, que é a França. Tá, bom. Temos Mas um... campeão no mundo hoje é fácil. Não é assim. Não é assim mesmo. Mas temos a Alemanha, que não fez uma boa Copa do Mundo. Nós temos um nível técnico muito mais equilibrado numa disputa europeia do que aqui na Sul-Americana. Você hoje aqui na América do Sul, você tem que convidar equipes. De 12 se classificam 8, sendo que 2 são convidadas fora desse continente. Está muito fraco. Essa seleção do Uruguai, que é uma sensação, empatou com a Sub-23 do Japão. Você viu esse jogo? Sim. Aquela não é a seleção principal do Japão. Sim, não vieram com a seleção principal. E o Uruguai, que até então era a sensação, era a seleção principal e sofreu a duras penas para empatar com essa segunda ou terceira equipe do Japão. Tem até um japonesinho aí, aquele que supostamente sofreu o pênalti, o cara é bom, hein? Tem um tal de, se não me engano, é Kubo, que é o Messi japonês. Mas ô Márcio, o sofrimento de se vencer uma partida, ela não reflete que o nível técnico mundial esteja bom, tá? É isso que eu quero dizer. Imagina você pegar um Pelé e pôr hoje para jogar. Como seria? Difícil, né, Beni? Os tempos são outros, o futebol é outro. Tem muita gente que cobra Pelé, que fala, Pelé não seria metade nos dias de hoje. O
futebol é diferente. Mas aquilo que eu vi de Pelé em vídeos e imagens, era um cara que cabeceava, que chutava com as duas pernas forte. Não sem condição. Nem o Saci fazia isso. Mas nós acabamos de ver aí uma Champions League que você vai falar, mas aí tem jogadores do mundo inteiro. Concordo, mas uma situação muito mais organizada, uma situação que você vê um nível técnico excelente, que você não vê aqui na Libertadores da América. Quando se junta as seleções sul-americanas, lembrando-se que tende-se a cada vez a pegar mais fogo essa Copa América. Mas assim, estou acompanhando um jogo aqui tecnicamente fraco entre Chile e Uruguai, duas das favoritas para a conquista dessa Copa. Mas eu não consigo, quando eu vejo jogos também de seleções europeias, eu não consigo ver grandes jogos. É isso que eu tenho reparado. Não consigo, salvo um ou outro, como também nas Américas um ou outro, talvez. Salvo um ou outro aqui também. Tá? Exatamente. Eu não consigo ver grandes jogos, não consigo ver grandes jogadores. Jogadores que despontam. O Messi, que falam, na seleção não consegue despontar. No Barcelona, ele tem todo um esquema tático que o beneficia. Ele tem, além do esquema tático que o beneficia, treinamento. Eles treinam juntos, ele joga junto com os jogadores faz tempo. Então facilita. Né? Agora, quando você chega, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que saiu daquele sistema que ele tinha já num clube, mudou de clube, demorou para engrenar e ainda está demorando. Não só demorou, como tem muito ainda para evoluir, porque a Juve está muito longe de ser um Real, né? Exatamente. Então é isso que eu estou dizendo. Tem muito mais marketing em cima desses jogadores do que eles são realmente. Essa é a minha opinião. Com certeza. Né? Argentinos querem comparar Messi com Maradona é porque os caras não viram Maradona jogar. Porque é incomparável. Existe uma super... Assim, para mim o que diferencia Messi para mim é um cacaço de bola, um gênio da bola, assim como foi Maradona. Mas o Maradona puxava para si mais a responsabilidade, ou seja, o craque aparece nas horas difíceis. Assim como o Messi apareceu na última rodada das eliminatórias, a Argentina correndo o risco de não se classificar para a Copa do Mundo, ele pôs a bola debaixo do braço contra o Equador e trouxe a vaga para casa. Sim, mas teve a sorte de... fez isso em grandes jogos. Maradona trouxe um título para casa e quase trouxe 2. Mas ele some muitas vezes em momentos decisivos. Eu não vejo essa comparação. É um craque, assim como o Neymar Cristiano Ronaldo mas em geral, o Maradona, você pega o Pelé, vamos falar do Pelé. Pelé pegava na bola, ele olhava para um lado, ele tinha o Rivelino, olhava para o outro, ele tinha o Jair, olhava para frente, ele tinha o Tostão, olhava para o lado, ele tinha o Clodoaldo. O Messi, para quem? Então, são jogadores normais supervalorizados. Exato. Deixa eu passar uma informação aqui, Beni. Sim. Acabou o primeiro tempo no Maracanã e também no Mineirão. No Mineirão, a equipe do Equador empatou. Isso significa que, no momento, nós teremos Brasil e Paraguai. E o Japão fica fora? O Japão e Equador morrem abraçadinhos. E dá uma dó, né? Pelo Japão, teoricamente, pela grande maioria, foi prejudicado, né? Entendeu? Mas, assim, está tendo a chance, sofreu um empate agora, e com esse empate, as duas equipes são eliminadas, tanto o Equador como o Japão. O Japão vai para 2 pontos, o Equador para 1, e não atinge o Paraguai,
que mesmo com 2 pontos, com 2 únicos pontos, estaria classificado enfrentando o Brasil na próxima quinta-feira na Arena Grêmio. Tem todo o segundo tempo desses jogos ainda, então é difícil. Sim, estamos no intervalo. O Brasil, pela colocação do grupo, o pessoal tinha um pouco de medo de ter que enfrentar uma Argentina, que muitas vezes pode crescer em cima do Brasil, mas não é o que vai ocorrer, porque a Argentina acabou ganhando. Mas a Argentina foi a segunda colocada do grupo B. Existe essa possibilidade, sim. Não. Apesar que na próxima... Na próxima, se o Brasil passar, né? Você disse. Exatamente. Tá. Daí você já cai para as semifinais. Sim. Você tem, supostamente, se acontecer o mais provável, o Brasil ganhando do Paraguai, se assim for, né? A Argentina ganhando da Venezuela. Aí você tem Colômbia e Uruguai, um jogo imprevisível. Hoje a Colômbia jogando o melhor futebol da Copa América. E daí você tem o Chile contra o Peru. Então que fique Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Estou aqui fazendo uma suposição. Aí é cachorro grande brigando, né? Eu sou do tempo que a gente nós não nos preocupávamos com essas seleções. A única seleção que preocupava o Brasil era a Argentina. Hoje, mesmo que a Argentina nem preocupa tanto, né? Existia, exatamente. Existia até aquele jargão que dizia que a Eurocopa era uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Sim, é verdade. É uma Copa do... que a gente, nós nos preocupávamos com isso aí, em que o Uruguai era um time que era muito aguerrido, sempre dava um pouquinho de canseira, mas era só, tá? A gente entrava nos jogos mais preocupado em saber se os jogadores iam sair inteiros, por causa de que batiam pra caramba, do que pra... Hoje é imprevisível. Sim. Você vai enfrentar um Uruguai, uma Argentina, você sabe como essas equipes vão se comportar. Na realidade, você não sabe nem como o Brasil vai se comportar. Exatamente. A gente não tem essa ideia de como o Brasil... Nós tivemos 2 jogos fraquíssimos do Brasil. Eu não vejo... Com a Venezuela e ganhando da Bolívia, jogos fraquíssimos. Aí nós pegamos o Peru e deslanchou. Isso não significa que está tudo resolvido. Nós ganhamos do Peru. Sim, grande coisa. Quer dizer, o Peru fez um jogo, quem acompanhou o jogo, o Peru fez um jogo que o Brasil gosta. Ele abriu. Principalmente o goleiro peruano. Ali eu nem falo, mas ele abriu. Ele foi pra cima. E até fiquei com dó do Gabriel Jesus, que foi um dos melhores jogadores em campo, e acabou perdendo aquele pênalti, né? Diz que ele viu o símbolo do Corinthians lá atrás e deu uma tremidinha. Mas é uma pena, porque ele jogou bem, ele jogou muito bem essa partida. O Tite encontrou uma posição interessante para ele. O que importa, Beni, não é assim a questão individual, é que nesta partida o coletivo funcionou. Agora, isso não significa que vai funcionar nas próximas. O grande erro do Brasil na Copa do Mundo. Não é sempre que eles vão ter que enfrentou uma seleção madura, perdeu. Sim. E não é sempre que eles vão ter essa liberdade. Se você tira a liberdade... Ganhar do Peru, mesmo que com placar elástico, não é confirmação de bom futebol, não, Benê. Não. Nessa partida funcionou. Não, e mesmo se o Brasil ganhar a Copa América, eu não vou... Também. Né? Também não é uma confirmação em âmbitos mundiais. Você ganhou a Copa América com seleções que no máximo se equiparam à sua. Se você perder, vai ser um desgaste nacional. Se você vencer, é sua obrigação. Então, assim, nada muito
a pensar que o brasileiro tem mania de falar que somos o melhor futebol do mundo. Fomos. Faz tempo. Faz tempo. Hoje não mais. Não, perdemos muito. Não tem mais grandes jogadores surgindo na base. A gente não fica mais empolgado, né? Vivemos uma geração pobre. Mas eu vou entrar nesse detalhe da nossa geração no futebol, inclusive quando nós entrarmos no assunto do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Então, se você quiser dar um complemento à Copa América, fala o que você quer. A Copa falar. América é isso, Ben, já está dito. Estamos tendo jogos, assim, a única seleção que confirmou foi a colombiana. O Brasil fez uma terceira partida muito boa, sim, né? Mas a Argentina, mesmo ganhando ontem, não convenceu a ninguém, ganhou do Catar pelo placar de 2-0. Mas longe da Argentina, bicampeã do mundo. Não sabemos o que pode se esperar dessa seleção. Pode-se crescer contra um Uruguai, contra o Brasil? Pode sim. Mas não vem apresentando um bom futebol. E temos o Chile e o Uruguai também empatando nesse momento, porque o Chile, que é bicampeão da Copa América, né? E o Uruguai também, uma seleção razoável, que alterna bons e momentos ruins. Então, assim, muito instável. Acredito que nessa próxima fase, que começa na quinta-feira, que já é um mata-mata, então nós teremos uma confirmação maior das seleções que continuam. Lembrando que Márcio, tá na escuta? Eu tô aqui, velho. Tá. Lembrando que a Argentina, na minha opinião, foi beneficiada com o VAR, porque para mim não foi pênalti naquele jogo contra o Paraguai. Então, né, Ben? No jogo contra o Paraguai não foi pênalti, na minha opinião. Sabe, são interpretações, aquilo que a gente falou ali do VAR, do Palmeiras. Então, são interpretações. É um pênalti que foi dado que ninguém reclamou. Se não fosse dado, ninguém reclamaria. A única vantagem do VAR, a única não, tem várias vantagens, mas a grande vantagem do VAR no futebol é que elimina a reclamação. Não dá para reclamar. O grande intuito é retirar injustiças. Mas ele tira algumas injustiças, eu concordo, mas ele nunca vai ser 100%, nunca. Não, isso, e eu acho que a ideia também não é tirar 100%, que se torna impossível, Pedro. Senão o Platini não consegue ganhar a tua graninha dele lá e tal, né? A partir do momento que é interpretativo, você pode ver e rever o lance e interpretar de uma maneira que discorda da nossa opinião. Exatamente. Não 100% nunca. Nunca. Bom, então vamos falar do Campeonato Mundial de Futebol Feminino, que eu acompanhei a partida. O Márcio, ele não podia acompanhar, não sei se você viu alguns lances, tá? Não, preso no trânsito, eu não consegui acompanhar. Mas aí eu vou fazer um comentário assim, olha, muita garra, sem dúvida, como todos os futebols. Como sempre, tá? Muita garra, mas o Brasil é inferior. Taticamente teve um jogo interessante para conter, jogou como um time menor, recuado para buscar o contra-ataque, conter o time delas, o time da França, né? Tá? Que é um time alto, o time da França. No futebol feminino isso faz uma diferença grande, tá? Mas nitidamente você percebe algumas coisas na seleção brasileira que eu comentei, e por uma mera coincidência, quando foram entrevistar a Marta no final. Você chegou a funcionar aqui? Não? Teria que ter. É isso que eu estava perguntando, mas tudo bem. Vamos lá. Tá.
Vamos lá. No final teria que ter. Ela coloca a mesma. A minha opinião, a Marta falou. Então eu vou dizer o que eu vi. Eu vejo uma seleção feminina envelhecida, muitos jogadores que já vêm de tempos atrás. Só para você ter uma ideia, uma das grandes líderes do futebol da seleção é a Formiga. A Formiga tem 41 anos. A Marta tem 38 anos. Tá? Né? Quer dizer, a Marta eu acho que não chega a essa idade, velho. 34, se não me engano, entendeu? Mas também. Eu não tenho. Tá? Você nitidamente, você vê a Cristiane gorda, aquela goleira do Brasil gorda, a Ludiane gorda, totalmente fora de forma. O Brasil dá muita raça, precisa da raça porque tecnicamente não tem tanta força, porque não se incentiva o futebol feminino, não tem tanta... Aí chega no segundo tempo, cai, porque não tem o mesmo condicionamento físico, ainda mais na prorrogação, cai, perde muito, tá? Não aguenta. E aí eu falei, a seleção está mal preparada fisicamente. A seleção está, além de envelhecida, mal preparada fisicamente e não encontram pessoas novas, nas gerações novas, para substituírem essas mulheres. Porque não tem. O que a Formiga joga, o que a Marta joga, não tem na geração nova pessoas melhores que elas. Aí, tá? A Marta me sai, eles vão entrevistar a Marta fala isso. Nós temos, as meninas têm que entender que quando vai para uma competição, a Marta falou assim, eu estou repetindo as palavras da Marta. As meninas têm que entender que quando vai para uma competição, você tem que se preparar, você não pode engordar, você tem que treinar, você não pode ficar comendo qualquer coisa, você tem que estar leve, você tem que estar, o físico tem que estar inteiro, porque senão a gente não aguenta, as pessoas não aguentam. Ela falou o que eu falei, condicionamento físico. E o que eu vejo na mídia esportiva do Brasil? Tá? Eu vejo que eles têm receios de falar mal do futebol feminino, porque eles são criticados, porque as mulheres vão criticar, não pode falar mal do futebol feminino. Mas, poxa, tá mal, tá ruim. O Brasil já teve momentos melhores, o Brasil já foi para a final de Copa do Mundo com os Estados Unidos. Foi vice-campeão do mundo. Exatamente. Tá? Então o Brasil não está bem. Lembrando que ano que vem teremos Olimpíadas. O Brasil não está bem. O Brasil teria que rejuvenescer esse pessoal, ter um melhor condicionamento físico, que não estão. E aí, Márcio, se você me permite, depois você faça o comentário que você quiser, tá? Eu fiz uma analogia ao que está acontecendo com o Brasil no esporte e já englobei outras coisas. Nós temos, Márcio, duas gerações perdidas no Brasil, porque a cada 10 anos você considera uma geração, tá? Então nós temos duas gerações, dos 15 anos aos 35 anos, duas gerações perdidas. O Brasil tem duas gerações em que elas não sabem, nós não estamos bem no futebol, no basquete, no voleibol, no handebol, na Fórmula 1, nós não temos nada no esporte. Na música, o que eles escutam? Funk, palavrão, não tem melodia, não tem ritmo, não tem nada. Nas artes, pornografia, pondo o dedo no negócio do outro, não tem absolutamente nada nas artes. Na educação, nós estamos em penúltimo lugar no mundo em educação. Em matemática, nós somos os últimos. Nós temos duas gerações perdidas por causa de uma política educacional, governamental, esporte, cultura, turismo, péssima. 20 anos de roubalheira que acabamos com duas gerações que nada vão deixar para o mundo. Aí existem pessoas que estudam, que leem, que sabem. Eu vou dar um exemplo, seu filho Diego, que eu conheço, que são pessoas boas, que entendem, que compreendem. Então que isso não generalize, apenas digo a maioria. Claro que no meio dessa população tem alguns que sobressaem. E claro que esses sobressaem vão ser os chefes desses que não sabem fazer nada. Porque nós temos duas gerações acabadas, que ficaram vendo pornografia, funk, celular e não fizeram nada da vida, nem esporte se levou para essas universidades. Ficaram com festinhas, arruaça, como disse lá o ministro, como é que é a palavra que ele usou, que esqueci lá, balbúrdias, tá? E esqueceram, ficaram no celular, esqueceram de estudar. E como nos Estados Unidos, o que fazem nas universidades? Esporte. Eu
conheço filhos de amigos meus que vão estudar, ganham bolsa por causa do esporte. E no Brasil não tem isso. Muito longe, né, Ben? Muito longe. Então, assim, o que vivemos no esporte é um reflexo de tudo isso que você já desmiuçou por aí. É muito difícil. Temos, assim, a diferença, Beni. A atual seleção brasileira de futebol são meninos, são homens cheios de manhas que não condizem com a posição que eles estão. É muito complicado. Sim, eles querem ser estrela, eles não querem ser atleta. A palavra certa é melindre. Melindre, eles são ficam todos melindrosos. Querem ser estrelas, cheio de mimimi, não me toque. Então, aquilo que nós vínhamos falando de superstars. Eles são jogadores muito bem remunerados, resolvidos financeiramente, ao meu ponto de ver, até hipervalorizados, e gera esse resultado. Como o próprio Neymar, é muito mimimi. O nosso atual capitão Daniel Alves, sabe, isso ofusca o desejo de torcer por uma seleção brasileira, afasta o verdadeiro torcedor. E aí, antes que se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade no WhatsApp DDD 11, faça por escrito, tá? Eu não tenho, até posso tentar jogar aqui por voz, tá? Algum comentário, DDD 11, número 993453036, DDD 11, número 993453036. Mas então, ainda passando. Agora, desculpa, Beni, voltando às meninas, deixa eu só fazer um comentário. Isso que a maior guerreira que a gente tem é a Marta, não só pelo futebol, mas sim por bater na veia e que comprar a briga de melhorar o futebol feminino brasileiro. Esse trabalho que ela faz é o mesmo que o Zico fez quando chegou no Japão. A conscientização de nutrição, de preparação física, que os japoneses não tinham a mínima noção, você entendeu? De se transformarem em atletas de futebol e não jogadores, entendeu? Então é isso. Quando a Marta abre a boca para falar para suas companheiras ou para algo mais, comissão, seja lá o que for, ela está tentando conscientizar, porque ela já trabalha fora do Brasil há muitos anos. É a conscientização que você não é uma jogadora da seleção, você é uma atleta antes de mais nada. O mesmo trabalho que de René Simões, quando foi dirigir a seleção da Jamaica, ele teve que introduzir na cabeça dos jogadores que não poderia se fumar maconha, porque lá é normal e permitido. Agora, para você ser um atleta de futebol internacional, você não poderia fazer o consumo da erva. Então é um trabalho de conscientização. Você tem que sozinho, assim como o Zico, assim como o René Simões, chegar no país e mostrar o que era certo, qual era o caminho certo. Mas então, para se transformar, para o Brasil crescer nessa parte do futebol feminino, primeiro precisamos ter um campeonato todos os anos, onde serão descobertos valores, onde vão dar uma sequência para as equipes. Parece que a CBF começa a exigir dos clubes que estão na Série A para que tenha uma equipe feminina. Isso vai fazer o futebol feminino brasileiro crescer. Provavelmente numa próxima Copa do Mundo você já começa a colher frutos.
Se for campeão ou não, é questão de tempo, Beni. Mas, Márcio... Mas você precisa ter uma estrutura. Mas não é só o futebol. Não é só o futebol. Poxa, a gente não consegue mais ter a certeza que o Brasil vai ganhar uma Copa do Mundo de vôlei. E nós tivemos gerações que nós éramos imbatíveis. Não entendi. Nós fomos campeão em cima dos Estados Unidos, nos Estados Unidos no basquete. Pan-Americanos. No Pan-Americanos, em cima dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, que é o país do basquete. Nós fomos campeão em cima deles. O basquete feminino, nós tínhamos vários títulos americanos com Paula e Hortência. Não, campeão do mundo também. Campeão do mundo nós fomos. O que é o basquete hoje? No judô, quem não lembra lá aquele rapaz lá, esqueci o... Ai, me deu um branco. Nós tínhamos Aurélio Miguel, Fórmula 1, eu preciso dizer de Fórmula 1, desde Emerson Fittipaldi até o Lúcio Fittipaldi, teve boas performances, nós tivemos Nelson Piquet, né? E aí vai, né? Senna. Ayrton Senna eu não preciso nem dizer o concurso, né? Tá? Né? Mas assim, no esporte, né? O próprio tênis, o Guga, né? Sim. No tênis, tá? Então o esporte perdeu porque nós temos uma geração que não consegue ter foco em nada, porque eles estão perdidos. E eu tenho assim, e antes que as pessoas comecem a criticar, que o Beni só critica e não dá ideia, então eu vou dar ideia. Eu vou falar, tudo na vida você tem que dar passos para trás para você poder pegar impulso. Vamos voltar. Vamos dar passo para trás. Nós temos 2 gerações perdidas. Joga fora. Deixa os que melhores, os que estudam, vão ajudar. Tá? Mas nós temos 2 gerações perdidas. Vamos voltar. Vamos falar, por exemplo, de futebol. Vamos começar a obrigar esses clubes. Porque se você for pegar o Corinthians, por exemplo, o Corinthians tem equipes de remo. Ainda tem, apesar de que o Rio Tietê agora está imundo, mas ele usa a raia da USP. Tá? O Corinthians ainda tem o clube de remo, você tem a Hebraica, grandes jogadores de tênis ainda, você tem o Clube Pinheiros. Então vamos pegar os clubes, o próprio Juventus, os clubes grandes, Palmeiras, que tem equipe de basquete, o Santos que tem equipe feminina, o Corinthians tem equipe feminina de futebol. Tá? Vamos pegar os clubes e vamos fazer o seguinte, aí tem que vir de cima para baixo do governo, tá? Querem ganhar da loteria? Querem dinheiro da loteria? Então entre nas universidades. Ajudem as universidades a formatar o esporte. Cada clube, universidades federais ou estaduais. Olha, Corinthians você vai ficar com essa universidade. Palmeiras você vai ficar com a universidade X. São Paulo com a universidade Y. Coloca esses clubes dentro das universidades, obriga esses clubes a fazer um trabalho em cima desses jovens. O esporte é muito importante, inclusive que combate a droga, para combate a droga, hierarquia, disciplina, tá? Uma série de coisas que o esporte é bom para isso. Trabalha em cima das universidades, e para de buscar gente lá fora. Proíbe, acaba. Mas a moeda brasileira é fraca. Você vai ver como nós vamos lutar, o brasileiro vai lutar por uma moeda melhor. E os jogadores vão começar a ganhar dinheiro aqui. Mas e Neymar? A gente precisa do Neymar. Que se dane, Neymar. Vai lá fazer as suas estripulias lá em Paris, com as mulheres que ele quiser, e a gente fica com os jogadores daqui. Porque você vai falar, mas nós vamos recuar. É aquilo que eu falei. Volta atrás, prepara uma geração boa, que você vai ver, daqui 10 anos nós vamos estar bem em vários esportes de novo, e uma educação melhor para esses meninos, e até uma moeda forte. Tudo parte da questão educação. Sim. A gente já está saindo até do assunto esportivo, mas assim como aconteceu na Coreia, uma questão de 20 anos de reestruturação educacional. Hoje a Coreia é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? A gente precisa disso urgentemente. Sim. Essa é a minha opinião, foi até um desabafo, mas eu percebo isso claramente. Eu sou uma pessoa que tem cabeça pensante, e não adianta, vocês vão ficar batendo nessa tecla. Jogador de futebol que vai jogar lá na Itália, ele não tem
ele não se sente mais brasileiro, ele não está no Brasil, ele não tem o apoio mais da torcida, e aí ele está... Um pouco de falta de interesse, velho. Sim, porque também não sei. Mas assim, não é culpa deles, eles têm que destrinchar a carreira deles. A melhor organização está lá fora, a melhor remuneração está lá fora, eu acho que tem que ir mesmo. Mas tá porque o Everton Cebolinha está se destacando no vitrine que é a seleção brasileira, já está sendo almejado por clubes ingleses, então não tem como segurar, velho. Não tem, mas na atual situação da nossa economia não tem como segurar. Mas não tem porque é estrutural, porque não é só a economia vai mal. A economia vai mal porque você tem maus profissionais no Brasil, porque você tem maus eleitores, porque você tem maus pessoas. Tem gente que apoia ladrão, tem gente que quer a Lava Jato. O funcionamento da máquina. Da máquina, você tem tudo isso. Como você vai melhorar isso? Com educação. Tá. Como você começa a melhorar a educação? O esporte é um caminho. Vamos levar esporte para as universidades. Entendeu? Nós estamos num problema esportivo. Então nós temos que lutar para levar esporte nas universidades. É isso que tem que acontecer. Tá? Vamos lá, Bene. Bom, vamos esperar que os nossos dirigentes políticos que eles pelo menos assistem nosso programa. Para ver se resolve alguma coisa. Deixa eu te passar então como é que ficou as oitavas de finais deste campeonato mundial feminino. Nós tivemos Uruguai e Austrália empatando por 1-1, e nos pênaltis o Uruguai derrotou a Austrália por 4-1. A Inglaterra fez 3-0 nos Camarões. França 2, Brasil 1. Hoje, Estados Unidos 2, Espanha 1 e Suécia 1, Canadá 0. Teremos amanhã, na terça-feira, o jogo entre Itália e China e Holanda e Japão. Então, na próxima fase, já as quartas de finais. Já classificado Noruega, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha e Suécia. Veja então, Beni. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 europeias e uma da América do Norte. Então eu acho que eles estão melhor estruturados, né? Não tem nem o que dizer. Lá nos Estados Unidos, com relação ao futebol feminino, nós temos uma diferença com relação aos Estados Unidos, que futebol, da forma como a gente joga, né, nos Estados Unidos, ele é estritamente feminino. Eles não Sim, sempre foi, né? Sempre foi, ali sempre foi feminino, tá? Nos outros países que eram masculinos, lá era feminino. Então é por isso que teve esse crescimento, porque Estados Unidos tinha outros esportes, mas tinha um envolvimento dos homens mais forte. Só mais um detalhe, até falando em homem e mulher, Márcio, tem uma briga na justiça, a Ana, que está comprando aquela Ana do vôlei, né? Tá? Sim. Por causa do transgênicos no esporte. Transgêneros, não é? Transgêneros no esporte. Eu pensei em transgênero, acabei falando errado no que eu comi a língua aqui, tá? Ainda bem que não tinha sal, porque senão ia subir a minha pressão. Aí assim, tem uma briga, porque tem aquela jogadora de vôlei que é homem, e se fala que é mulher, ela se julga mulher, ela fala que ela é mulher, só que ela é mais alta, ela é mais forte, porque ela teve toda a constituição física de homem, tá? Apenas ela não se considera homem. E aí se já foi em vários lugares nos Estados Unidos, já não é mais liberado isso. Se ela não... Parece que existe um caso no atletismo mundial. Também, tem.
Tem. E assim, tá ganhando tudo. Tá ganhando tudo. Não dá, né, tá ganhando Benny? tudo. Não dá. É complicado. Eu acho que Acho que vai assim, ter categoria. não é questão de ser quadrado, é uma questão genética, uma questão de biotipo entre homem e mulher. Não, porque aí você vai acabar com o emprego das mulheres no esporte. Porque aí todos os clubes vão buscar transgêneros, porque fica melhor, são mais fortes. Tá? Sim. Então aí você vai. Pode ser uma situação, você pode estar assim, prevendo uma situação para o futuro do futebol. Também, né? Isso pode. Vamos supor que um homem na mesma situação eu acho que é Tiffany, certo? Nessa mesma situação do vôlei, então surja um homem Sim. que é transgênero e pode atuar. Eu pessoalmente sou contra. Sim, Então, eu imagino que assim como vai ter que surgir novos banheiros, não só masculino e feminino, vai ter que surgir Vai ter que ter um intermediário. Vai ter que ter um intermediário e vai ter que ter, então, também uma nova categoria. Porque, na realidade, não precisa ser contra o que eles querem ser, apenas precisa ter espaço para eles. E a única maneira deles terem espaço na realidade ter uma categoria para eles, não tem outra forma, não tem outro jeito. Né? Imagina, né? No futebol, o cara joga futebol pra caramba, mas ele se sente mulher. Com o preconceito que as torcidas têm, vai ser muito complicado ele passar. Tá na escuta, mano? Acho que caiu. Acho que o Márcio caiu. O Márcio caiu aqui. Márcio, acho que eu vou encerrar o programa. Eu vou pedir para ele dar uma mensagem por voz, tá? Aí a gente encerra o programa aqui. Só um minuto, gente. Eu estou falando aqui para ele me mandar uma mensagem de voz para a gente encerrar. Fica mais fácil. Vou pedir para ele soltar uma mensagem de voz aqui para o WhatsApp. Fica mais fácil. Ele caiu, mas eu preciso do meu aparelho aqui porque não tá chegando a mensagem também lá para ele. Não sei se deu uma queda aqui também na nossa internet. Ixi, travou aqui também? Ixi, travou aqui? Ele tá vendo, ele vai me mandar uma mensagem de voz aqui. Tá demorando para chegar lá, aqui deu uma travada aqui. Mas se eu reiniciar vai ser pior. Vamos ver se ele pega a mensagem aqui. Aí ele me manda uma mensagem de voz e eu encerro aqui. Tá, galera? Nós estamos falando sobre esse detalhe aqui do transgênero. Ele sozinho tá reiniciando aqui o celular. Tá? Eu estou pedindo para ele me mandar uma mensagem de voz para a gente encerrar sobre o que nós estamos falando. Hoje até que foi legal o programa, né? Eles falando umas coisas muito importantes, que alguns políticos nos escutem, por favor. Ele está mandando a mensagem para a gente encerrar, porque realmente no Brasil nós temos que mudar muito. Eu queria dizer que amanhã nós vamos falar sobre assuntos importantes da política e quarta-feira nós vamos. Você que quer participar do Rally a Pé Urbano dia 21 de julho, aqui na Zona Leste, entra no site www.rallyapé.com.br rallyap.com.br e não esqueça também de adquirir os produtos da Dana Acessórios, lindos de morrer, você vai conseguir ver na página Dana Acessórios, né? Tá? Lindos de viver, vocês vão encontrar lá também na página Dana Acessórios do Facebook, que é muito bacana. Em breve ela vai estar com outros acessórios para a moda pet também. Rally a Pé, www.rallyapé.com.br, se inscreve RALLYAPE.com.br e breve a Microfone Dinner, junto com a Infinity
Rádio TV. Vamos ver a mensagem do Márcio? É isso aí, Beni, caiu nosso sinal aqui. Então, só mandando a mensagem para a gente terminar o programa. Um grande abraço a todos os telhos que fizeram parte conosco. A você, Beni Becker, mais essa segunda-feira juntos. Estaremos juntos na próxima segunda-feira com os já resultados da fase da Copa América. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Então aqui a gente também vai encerrando o programa, agradecendo e até a próxima. E nós vamos encerrar com a nossa vinheta normal, tá? E claramente salvar o programa aqui. Galera, até a próxima. Obrigado. Você quer credibilidade, qualidade, retorno imediato? Então anuncie. Infinity Rádio TV, sistema online de comunicação. Uma rádio de informação e diversão. Uma rádio que conecta todos no mesmo tempo e espaço. Ontem, hoje e amanhã. Viaje nesse infinito. Infinity Rádio TV, sistema online de comunicação. Uma rádio de informação e diversão. Uma rádio que conecta todos no mesmo tempo e espaço. Ontem, hoje e amanhã. Viaje neste infinito. Rádio TV, sistema online de comunicação. Site www.infinitiradiotv.com.br. WhatsApp 11 99345 3036.